Shalom, queridos. Bom dia. Você consegue ficar de pé só por alguns segundinhos a mais? Sei que nós já adoramos bastante, fico feliz com o que Deus está fazendo e vai continuar fazendo nessa manhã, nessa noite. Louvo a Deus pela sua vida, você que se dispôs a vir nessa manhã, depois de 2 dias, do que Deus já tem impactado a cada um de nós, tem te dado graça, saúde, por isso você pôde despertar essa manhã, né? Como disse o apóstolo Rogério, você teve uma cama para dormir, então, não sei quanto tempo você dormiu, mas você tinha uma cama para dormir, então, a Deus seja a honra e a glória, amém? Levante sua mão direita ao céu, diga: Espírito Santo, eu quero mais da sua presença, e também quero devolver ao Senhor toda a gratidão do meu coração. Obrigado, Jesus, pela oportunidade de honrar o teu nome, de estar na tua casa e glorificar a presença do Senhor. Que venha sobre mim a unção de Elias, que os tabernáculos do Senhor seja a minha vida, a minha casa e a minha família, lugar da tua morada, lugar da tua habitação. Mora em mim, Senhor, mora na minha vida, Senhor, mora na minha família, Senhor, mora na minha casa, Senhor, habita em nós, em nome de Jesus, amém e amém. Dê um aplauso ao Espírito Santo, aleluia. Pode se assentar, pega a sua Bíblia, abre ela no texto que nós estamos lendo aqui desde sexta-feira, Malaquias capítulo 4, nós vamos ler também esse texto. Serão vários textos que eu vou ler para você, que o Espírito Santo me dê muita graça de conseguir expressar para você tudo que Ele falou para mim. Essa madrugada foi uma madrugada muito ímpar na minha vida. O Espírito Santo teve, com a sua bondade, a sua misericórdia sobre a minha vida, falou fortemente comigo. Eu tinha uma ideia de mensagem no meu coração nesses dias, são dias que estamos trabalhando bastante, e eu fiquei atento à voz do Espírito Santo, pedindo em todo o tempo que Ele queria falar com a igreja, e eu fui anotando algumas coisas. Eu tenho mania de anotar, fazer bilhetes para mim mesmo, para me trazer à memória aquilo que é necessário para o tempo que estamos vivendo, mas eu também ao mesmo tempo queria saber o que Deus estava dando para os meus irmãos que iriam pregar antes. A apóstola Adriana trouxe uma mensagem extraordinária na sexta-feira, o pastor William ontem trouxe uma mensagem fenomenal, e eu falei: Deus, o Senhor tem um propósito com a sua igreja, o Senhor quer ensinar a sua igreja, e o Senhor coloca as bases, e o Senhor vai aumentando os andares, e eu tinha algo escrito, mas eu entendi que aquilo que Deus falou comigo talvez seja para amanhã, seja para um outro tempo. O Espírito Santo falou comigo nessa madrugada e eu montei uma mensagem, e eu quero que Deus me dê graça agora para poder repassá-la para você, porque eu entendi. Agora eu quero não apenas entender, mas eu quero, além de ter aprendido da parte de Deus, eu quero ser canal de bênção para passar para a sua vida. Então prepara o teu coração, abra o teu coração, permita Deus tomar a sua vida nessa manhã e falar com você de uma forma ainda mais profunda do que Ele já tem falado. Eu tenho brincado com Elias, né? O nosso Elias Ladislau, todo dia eu falo para ele: Elias, são os dias de Elias, cara, é o dia de você pagar a conta, irmão, são os dias do Elias, é dias do Elias pagar a pizza. Aí ele fala: não, os dias são de Elias, então se os dias são do Elias, é vocês que tem que honrar o Elias. Eu falo: rapaz, você está muito ligeiro demais, não é isso que eu estou entendendo, né? No contexto das pregações, não. Eu estou entendendo que o Elias que tem que pagar a conta, e aí eu fico bagunçando com ele, né? Mas eu achei gostoso, interessante isso, sabe por quê? Porque qual é o teu ponto de vista sobre Elias nesses dias? Na brincadeira que eu estou fazendo com ele, né, eu falo assim: no meu ponto de vista é você que tem que pagar a conta. Ele fala: mas no meu é você que tem que pagar a conta para mim. A pergunta que o Espírito Santo nos faz nessa manhã é: qual é o ponto de vista que você está tendo dos dias de Elias que estamos vivendo? Qual é a visão que você está tendo desses dias?
é apenas uma festa, ou tem algo direcionado da parte de Deus para a tua mente e o teu coração? E eu sei que tem, e o Espírito Santo quer que você entenda isso, porque eu quero hoje, em nome de Jesus, casar os dias de Elias com o tabernáculo. Então eu vou tentar te explicar o que é os dias de Elias, o que são os dias de Elias, e o que é um tabernáculo preparado da parte de Deus para nós nesses dias. Eu vou fazer uma fusão entre tabernáculo e dias de Elias, porque tem tudo a ver. E quando eu leio o livro de Malaquias, eu vejo esse texto para os nossos dias, eu vejo que tem tudo a ver, porque são os momentos que nós estamos vivendo, os momentos que antecedem a vinda do Senhor Jesus. E o texto diz para nós em Malaquias capítulo 4, verso 5, a partir do 5, vamos até o 6, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O interessante desse texto é que o contexto dele, ou o significado original dessa palavra, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível. O terrível não está falando de maldade, o terrível está falando de maravilhoso, extraordinário, estupendo, algo que os nossos olhos ainda não viram, nossos ouvidos não ouviram, e nosso coração ainda não sentiu, porque é algo grande. Mas ele diz que para que este dia chegue, para que esta grande obra que Deus tem para fazer na terra, para que algo extraordinário que Deus quer cumprir na terra venha acontecer, precisa algo ser preparado. E preparado por quem? Pelo profeta Elias. Qual é essa preparação? Ele diz: primeiro, eu preciso converter o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, porque se isso não acontecer, em vez de acontecer uma bênção extraordinária, vai vir maldição sobre a terra. Só que a gente lê assim: eu não venha e fira a terra com maldição, mas a terra já estava em maldição nesse tempo. Então quando eu leio isso, é porque algo ainda além do que já estava acontecendo, ou que está acontecendo, pode vir a acontecer. Se não houver conversão do coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, isso quer dizer o quê? Uma honra da parte de Deus dentro de casa. E o significado de Elias, a palavra Elias, o significado do nome Elias é: Yahvé é Deus. Então Elias, para nós aqui dentro do contexto, nós vamos contextualizar Elias como um profeta, um homem, a pessoa de Elias. Mas o que verdadeiramente significa Elias dentro desse texto? Porque Elias aqui não está falando de um homem, Elias está falando aqui agora de uma representação, é uma unção, a unção de Elias, a representação da pessoa do próprio Deus na terra. Yahvé é Deus, Elias tem esse significado, é o Shema Israel, ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Deus. Ele é Elias, ele é o único Deus. O que Deus está falando? Que Ele vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, dizendo: só existe um Deus dentro das famílias. O filho não pode ser um Deus para os pais, os pais não podem ser um Deus para os filhos, o dinheiro não pode ser um Deus para as famílias, porque as famílias precisam ter Elias, e Yahvé é o único Deus das famílias. Dias de Elias são os dias que Deus vai ser o único Deus dentro dos lares. Por que eu falo isso? Ele diz: converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Conserto nos lares, conserto nas habitações, conserto nos tabernáculos. Por que eu digo isso?
Porque tabernáculo significa residência. Tabernáculo significa habitação. Tabernáculo significa lugar de morada. Estabelecer raízes. É o lugar onde a gente estabelece raízes. Você quer um lugar onde a gente estabeleça mais raízes do que a nossa casa, do que o nosso lar, do que o lugar da habitação? Então aonde Elias quer ser estabelecido nesses dias? Dentro da tua casa, dentro da minha casa, dentro da nossa habitação, dentro dos nossos tabernáculos. Porque tabernáculo não é um local de uma festa. Tabernáculo é um lugar onde Deus habita. A pergunta que eu te faço: Deus tem habitado na sua casa? São dias de Elias. É o dia de você aproveitar e entrar debaixo desse tabernáculo e dizer: Deus, profeticamente eu estou debaixo dessa tenda, mas muito mais do que estar aqui, eu quero que o Senhor esteja em mim e através de mim esteja na minha casa. E que eu não seja um lugar de visitação do teu Espírito, mas eu seja um lugar de morada do teu Espírito. Porque Deus não quer visitar você. Por muito tempo a igreja disse: Deus quer te visitar. Meu irmão, isso é engano. Eu sei que eles tentaram acertar falando isso, mas é falta de entendimento bíblico. Porque Deus não quer nos visitar, Deus quer morar em nós. Deus quer morar na nossa casa. Deus não quer visitar a nossa casa no domingo, no dia do culto. Deus quer morar na nossa casa de segunda a segunda. Então eu creio que o teu entendimento sobre Elias e sobre tabernáculo já começou a aumentar. Deus quer consertar os seus tabernáculos na unção de Elias. Porque o conserto vem aonde Deus habita. Elias não é apenas um nome. Elias não é apenas um homem, como eu disse. Ele é uma unção da parte de Deus. E a Bíblia diz: a unção despedaça todo jugo. Deus está dizendo hoje: a minha presença na sua vida e na sua casa quebrará todo jugo, todo peso, toda desonra, toda miséria, todo engano, tudo aquilo que foi lançado contra o teu destino, contra a tua identidade, contra a linhagem da tua família. Em você, Yahvé, a presença do próprio Deus estabelecida em vós, vai quebrar tudo, e a maldição se transformará em bênção. Dê um aplauso ao Espírito Santo. Esse é o nosso Deus, o Deus de Elias. E nós estamos vivendo esses dias, os dias de quebrar jugo dentro das famílias. Se formos avaliar a vida de Elias biblicamente, não se fala muita coisa sobre a vida de Elias. Elias é um homem muito famoso biblicamente. Ele é um homem que fez sinais miraculosos, coisas extraordinárias no nome do Senhor. Deus o usou de uma maneira muito linda. Quando nós vamos ler sobre a vida de Elias, eu quero que você abra lá em 1 Reis capítulo 17. Quando nós lemos sobre a vida de Elias, muitas pessoas leem a Bíblia de qualquer maneira. Deus quer que a gente conheça as verdades bíblicas profundamente. Quando você vai falar, ler, escutar sobre a vida de Elias, entenda uma coisa: Elias aparece na Bíblia para nós em 1 Reis capítulo 17, e não fala nada sobre o cara. Não fala assim: ó, o pai do Elias era, porque muitas pessoas dizem a linhagem de qual vem, o nome dele está ligado ao pai, ou o nome dele é porque ele é filho do fulano. Todo nome que tem Bar na frente é filho de tal, Bar Jesus, o filho de Jesus, Bar Jonas, o filho de Jonas. Ou não, o nome do cara é o nome Yahvé Deus. E não fala mais nada, só que ele já se apresenta na palavra de Deus como um homem adulto e um profeta que tem autoridade. Por quê? Ele vai confrontar o rei de Israel dessa época. Quem é o rei de Israel nessa época? Acabe. Olha como que começa o texto. Então Elias, o tesbita, só fala isso, fala da região onde ele habitava. Tesbita, dos moradores de Gileade, que era um lugar muito pequeno nessa época, disse a Acabe, falou na cara do rei, disse o seguinte: tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra.
É um homem adulto olhando nos olhos do rei e dizendo o seguinte: olha, existe algo que eu vou dizer a você aqui, porque eu estou face a face com Deus. E sou eu quem vou lhe dizer, a partir de hoje não chove mais aqui. E por que ele estava dizendo isso? Porque ele estava confrontando o Deus ao qual Acabe agora estava adorando. Porque ele era casado com uma mulher chamada Jezabel. E Jezabel é de um outro povo. E o pai dela se chama Etbaal. Olha o nome do pai. Etbaal. Era um adorador de Baal. E essa mulher traz os seus deuses para dentro de Israel. E como disse muito bem o pastor William aqui ontem, adoração a demônios, sacrifício de criança, orgia sexual, Israel estava uma bagunça. E o profeta vem e afronta o rei com essa palavra, porque um dos significados de Baal é Deus da fertilidade. E não era só fertilidade masculina e feminina, mas era a fertilidade da terra. Isso quer dizer o quê? Quando a terra dava fruto, a quem eles davam glória? A Baal. Quando a flor nascia, eles davam glória a Baal. E Elias falou: a partir de hoje acabou a história de Baal aqui. Se chove, vocês dão glória a Baal, porque a flor cresce, porque a planta cresce. A partir de hoje não tem glória de mais ninguém aqui. O Senhor nosso Deus, Yahvé, o único Deus, o Deus de Elias, a partir de hoje diz na minha boca: os céus estão cerrados, não chove mais. E Elias bate no peito e diz assim: eu estou dizendo isso. Ele não era um cara qualquer. Quando nós falamos em Elias, ele não tem ligação com pai, com mãe, com irmãos. Olha que para o judeu ter irmão é coisa simples. Não fala que ele tem irmão, não fala que ele é marido e não fala que ele tem filhos. Então que autoridade ele tem de restaurar o amor, a gratidão, a honra do coração dos pais para os filhos, se ele não é pai? E do coração dos filhos aos pais, se não fala sobre a sua geração, não nos dá informação alguma, como se não valesse nada a sua descendência. E nós vamos ler lá na frente, quando ele está mal com o coração dele, ele vai dizer assim: eu não sou melhor do que o meu pai. Então, deixa um ponto de interrogação. Mas eu quero que você entenda, que quando nós estamos falando, então, eu trago a tua memória novamente, por isso não está ligado à pessoa do Elias, mas o que ele carrega, a unção que ele carrega. Talvez na tua vida você também é uma pessoa sem descendência, ou uma descendência que é melhor nem contar a história, porque na tua família teve pedofilia, estupro, abuso físico, emocional, espiritual, você não gosta nem de falar, trazendo para nós agora. Talvez não vale a pena falar o nome do seu pai, talvez não ia valer a pena o nome da sua mãe. Eu não sei qual é a tua realidade, mas eu sei de uma coisa: porque você entregou a sua vida a Jesus, agora existe algo que você carrega dentro de você que vale mais do que o nome da sua família, é o nome de Jesus agora. E tudo aquilo que talvez parecia que você não tinha autoridade para fazer, em Cristo Jesus agora você tem autoridade para fazer. O teu casamento talvez não valia nada, mas agora em Cristo você tem a autoridade de ter um bom casamento e restaurar o casamento dos outros. Talvez você nem se liderava, mas agora você em Cristo Jesus se autolidera e lidera pessoas. Você consegue entender o que é uma unção, uma autoridade? Elias estava debaixo disso. Não era questão do homem Elias, era questão do que ele carregava. Elias não era alguém superior, Elias não era alguém especial. Elias era um homem que buscava Deus. Pastor, Elias não era especial? Não. Ele era cheio de defeitos como eu e você. Mas qual é a diferença de Elias? Ele buscava Deus. E nesses dias de Elias, o que nós precisamos fazer é buscar a Deus. Fica com a tua mão aí, ou fica marcadinho aí em 1 Reis 17, mas vai comigo lá em Tiago capítulo 5, vamos ver o que a Bíblia diz para nós sobre esse homem chamado Elias. Tiago capítulo 5, verso 16 e verso 17 diz para nós o seguinte:
Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Só até aqui por enquanto. Está aí, pastor, ó, vai falar do Elias. Muito pode a súplica de um justo. O Elias era justo, eu não. Querido, nós não somos justos pelo que nós fazemos. A Bíblia nos chama de justo porque fomos justificados por aquele que nos salvou. Elias tinha convicção de quem ele era. Deus tinha dado um encargo sobre a vida de Elias. Deus usava o Elias não porque o Elias era bom, mas porque Deus é bom. Deus usa a mim e usa você não porque nós somos bons, mas porque Ele é bom. Quando nós olhamos isso aqui, muito pode em sua eficácia a súplica de alguém que foi justificado. E olha o que diz: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos que eu e você sentimos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra, e por 3 anos e 6 meses não choveu. Isso aqui é extraordinário. Elias era um homem como eu e você, com sentimentos, desejos e vontades, falhas, tristezas, angústias, alegrias, felicidades, mas ele fez uma coisa: ele orou. Nos dias de Elias, o que Deus quer da sua igreja é que a sua igreja volte a orar. Não porque é perfeito, não porque é bom, não porque é legal, não porque é rico, não porque é isso, não porque é aquilo, não. É porque quando nós oramos, Deus nos ouve. E nós ouvimos a Deus. Qual a diferença entre Elias e a mim e a você? A única diferença que pode haver é que se Elias orou e eu e você não orarmos, haverá diferença entre você, eu e Elias, você e Elias. Porque a Bíblia está me garantindo, ele era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Ele sentia raiva, ele sentia alegria, ele sentia frio, ele sentia calor. Ele tinha todos os sentimentos físicos, emocionais e espirituais. E orou. Por que esse termo, e orou? Porque quando eu oro, Deus muda os meus sentimentos. Quando eu oro, Deus muda os meus pensamentos. Quando eu oro, Deus muda as minhas vontades. Nos dias de Elias, debaixo de uma unção de tabernáculo, o que Deus quer? Que o seu povo volte a buscá-lo como o único Deus em oração. Deus quer ser adorado através do seu povo. Ele era um homem que orava. Sabe o que tem faltado para nós? Oração. Nos dias de Elias, a manifestação da glória de Deus virá sobre os lares, as famílias, os pais, os filhos, através da oração. Pais que oram, atraem o coração dos filhos e dilatam o coração para os filhos. Filhos que oram, atraem o coração dos pais e dilatam o coração para os seus pais. É impossível um jovem que ora, não apenas participa de culto, voltar para casa e o seu pai não ver diferença na sua vida. É impossível um pai que não apenas vem à igreja, mas ora, e ora por si, ora pela esposa, ora pelos filhos, ora em todo o contexto da sua vida, e seus filhos não veem nele mudança. É impossível. A mudança, a transformação do coração dos pais e dos filhos, e dos filhos aos pais, vai vir nesses dias de Elias, através da oração. Oração fala de intimidade, fala de busca, fala de olho no olho. A pergunta que eu te faço hoje: será que muitas das coisas que já poderiam ter acontecido na sua vida, ainda não aconteceu, porque você não tem orado? Você é um homem, uma mulher de sentimentos, assim como Elias, assim como eu. E será que muitas das coisas que já era para ter acontecido na sua vida ainda não aconteceu porque nós não temos orado? Você já parou para pensar? Deus não é contra os teus pensamentos, desde que seja para a glória dele, é claro. Deus não é contra os teus desejos, contra as tuas vontades, contra os teus planos, contra os teus propósitos. Mas será que você já parou para pensar que muitos deles ainda não se cumpriu? Porque você só pensa e fala para os outros, mas nunca falou com Deus sobre isso.
Eu quero que você guarde essa frase no teu coração. Com certeza precisamos mais da oração do que as coisas pela qual estamos orando. Guarde essa frase no teu coração. Eu vou repetir ela. Com certeza precisamos mais da oração do que as coisas pela qual estamos orando. O que importa para Deus não é o que você pede, é estar com Ele. O que importa para Deus não são apenas o que você fala, os teus sonhos, os teus projetos. Tudo isso vai se cumprir quando você tiver tempo de intimidade com quem você está pedindo. Estar na presença de Deus em oração é mais importante do que os pedidos que você faz da oração. A diferença na vida de Elias se chama oração, falar com Deus, ouvir a Deus. Elias só teve problema na vida dele quando ele se cansou e teve medo. Elias era um homem sujeito como eu e você aos sentimentos, e isso aconteceu com ele, daqui a pouquinho nós vamos ver isso. Elias teve problema na vida dele quando ele se cansou e parou de orar. Quando ele se cansou e começou a olhar para o cansaço. Quando ele se cansou e começou a olhar para o problema. Aí ele começou a ver que o problema era maior que ele, o problema era maior que o Deus ao qual o próprio nome dele dava. E muitos de nós temos passado dias assim. Estamos olhando para as circunstâncias que o mundo está vivendo e estamos desacreditando na Bíblia. E Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você: não desista, Deus não mudou. O cansaço, o medo tem tirado muita gente da oração. Quando saímos da oração, tudo se corrompe. Homens fortes, corajosos, que são uma bênção, se tornam fracos, medrosos, vazios, depressivos, magoados, orgulhosos. Você sabia disso? Nesses dias de Elias, Deus está atraindo seus servos à intimidade, à oração, ao lugar secreto. Aquele lugar que ninguém pode estar a não ser você. Você pode orar em unidade, e deve. Você pode orar com a tua esposa, com teus filhos, e deve, e é bíblico. E é assim que Deus vai fazer. Só que, irmãos, intimidade está falando também de algo sozinho. Você precisa ser alguém que busca Deus na sua individualidade. Ter prazer de estar somente com Deus e não com o pastor orando com você ou por você. Você precisa buscar Deus em intimidade. Sabe como que é o nome disso aqui? Esse tecido que você está vendo aqui? O nome dele é talit. Talit é manto. Talit gadol, um grande manto. O talit, o que é o talit? Ou talis. Amém, Valéria? O cara fala: eu estou no manto, eu estou no talit. Talit é um manto. Manto do quê? Manto da oração. O que significa o talit para um hebreu? O que significa o talit para um judeu? Um talit é um mini tabernáculo. O talit é aquilo que ele põe sobre os seus ombros, sobre a sua cabeça, dobra os seus joelhos e se cobre, se tampa. Ele diz: eu estou tabernaculando em Deus, eu estou em oração, eu estou no meu momento secreto, não importa onde seja, na rua, na empresa, onde for. Ele se cobre com esse manto e ele vem tabernacular com Deus. É o meu mini tabernáculo. Agora só sou eu e o Senhor. Ele se cobre com o talit. Talit é manto de oração. Na tradição judaica, para intimidade com Deus, ele é o manto da intimidade. Faz todos iguais dentro da sinagoga. Então o cara está bem vestido ou pode estar mal vestido. Quando ele entra dentro da sinagoga, ele pega o talit, se cobre, e quando todos se dobram, você olha, todo mundo é igual. Então, o tabernacular nos transforma todos iguais diante de Deus. Quando eu estou tabernaculando em Deus, quando eu entro na presença de Deus, quando eu entro, você entra, pode ser na tua casa, pode ser na igreja, aonde você for. Quando nós entramos na presença de Deus, aos olhos do Senhor, em oração, nós somos todos iguais. Não tem o super ungido, não tem o super santo, não tem o super gospel,
a todo aquele que tabernacula em Deus, todo aquele que entra em Deus. Deus diz: todos perante mim são iguais. Eu estou falando para você de uma tradição, mas preste bastante atenção. Intimidade faz de todos iguais. Quando um judeu olha para o talite, ele recorda dos princípios, da obediência, do chamado a ser santo. O talite separa o homem do mundo físico e o liga ao mundo espiritual. É isso que diz a tradução judaica. Dentro da tradição judaica ele diz o seguinte: quando um sacerdote põe o talite sobre a sua cabeça, ele é desconectado do mundo físico e é plugado no mundo espiritual. Isso quer dizer o quê? Quando ele põe o talite, o que ele ora, Deus ouve e Deus responde. Preste bastante atenção no que eu estou lhe ensinando aqui. Eu estou falando de uma tradição para um judeu que não tem Jesus como único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, mas tem entendimento de uma profecia que muitas vezes eu e você que temos Cristo não tomamos posse. Ele coloca o talite e ele entra na presença de Deus, desconecta da terra, mas é ligado no céu. Isso é uma tradição, mas que tem uma conotação espiritual muito tremenda. O talite é um mini tabernáculo, é um tabernáculo individual. Por isso nós estamos aqui em tabernáculos nos dias de Elias, para voltar à oração, para voltar à presença de Deus, no secreto, na intimidade, para entrar em Deus e Deus entrar em nós, quebrando com a religiosidade, mas sabendo que em Cristo o véu do templo foi rasgado e Ele nos deu agora acesso a um novo e vivo caminho. Olha para Deus e diga: Senhor, o véu se rasgou, eu tenho acesso ao tabernáculo, em Cristo o véu foi rasgado, eu não preciso mais de uma religião, eu não preciso mais de um pano, Cristo me cobriu com o seu sangue agora. Isso aqui é um ato profético, isso aqui é legal, isso aqui é bonito, mas isso aqui é religião. O que eu preciso não é de um talite de pano, o que eu preciso é do sangue de Jesus me cobrindo, porque o sangue de Cristo me dá acesso aos tabernáculos eternos. Quando eu olho para isso, eu vejo o que Paulo disse. Paulo veio quebrando tudo. Paulo falou assim: eu vou ensinar algo para vocês agora, eu vou quebrar com toda a religiosidade. Segundo aos Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao verso 4. Joga no telão para nós e vamos ler. Segundo aos Coríntios capítulo 5, do verso 1 ao 4 diz o seguinte: sabemos que se a nossa casa, presta atenção, olha o que Paulo diz. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo chamado corpo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial, algo eterno. Se todavia fomos encontrados vestidos e não nus, pois na verdade, o que estamos neste tabernáculo gememos de angústia, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido agora pela vida. Talvez tenha sido confuso para você entender esse texto, você precisa ler ele umas 5, 6 vezes. Paulo está dizendo o seguinte: eu habito em uma carne humana, um tabernáculo terreno, mas eu habito nele por enquanto, mas eu aspiro às coisas do alto, do céu, porque existe uma morada eterna para mim lá, eu não estou preso nessa terra. Mas enquanto eu estou nessa terra, eu cuido deste tabernáculo com excelência, para que o Espírito possa habitar em mim. O que Paulo está ensinando para nós é: o tabernáculo que nós precisamos agora é cuidar bem do nosso corpo, porque o tabernáculo que o Espírito de Deus habita agora se chama eu e você. Deus não precisa mais de um templo, Deus não precisa mais de tecido, Deus não precisa mais de talite. Deus quer, não que Ele precise, Ele quer você, porque Ele quer habitar em você, porque através de você, como habitação dEle, outras habitações virão para Ele.
Eu sou o tabernáculo de Deus agora. Deus habita em mim, e através de mim Ele vai ganhar as multidões. A glória é dEle, a honra é dEle. Quem cura é Ele, quem salva é Ele, quem liberta é Ele. Mas Ele usa os seus tabernáculos terrenos, eu e você. Paulo está dizendo: o tabernáculo somos nós. Mesmo que seja mortal, que vai durar pouco tempo, mas honre o tabernáculo agora. Se honre, ame a Deus acima de todas as coisas, e o teu próximo como você se ama. Ame o Deus dos tabernáculos, e se ame, ó tabernáculo, para que você possa amar e honrar os outros tabernáculos. Como que eu vou cuidar da casa dos outros se eu não cuido da minha? Como que eu vou cuidar do carro dos outros se eu não cuido do meu? Eu já falei isso, já ensinei aqui. Quando eu vou estacionar em algum lugar, eu dou uma olhada, tem uma vaga. Se tem um carro todo batido na lateral, todo amassado, que eu vejo que o cara abre a porta, eu não estaciono ali. Porque eu tenho entendimento, se ele não cuida do dele, ele vai cuidar do meu? Se ele não cuida da porta dele, para ele abrir e bater na minha porta, pouco importa. Então, irmão, eu só vou te amar se eu me amar. E eu só vou me amar se eu amar a Deus. Porque se eu não amar a Deus e me amar, eu vou ser um idólatra de mim. Então é Deus em primeiro lugar, e o teu próximo como a você. Você não ama o teu próximo sem se amar. Você é um tabernáculo e Deus cuida de você. Deus ama você. Existe algo eterno, mas por enquanto tem algo aqui na terra. Então zele, cuide. Por isso não dá para entender a igreja que hoje está autorizando a fazer qualquer coisa com o corpo, como se o corpo não valesse nada. Vai morrer e vai voltar ao pó. Ei, até ir para o pó, Deus está dizendo, é meu. E continua sendo meu, porque o pó também é meu. Eu te fiz do pó, o pó é meu. Não dá para entender. Colocam qualquer coisa para dentro do tabernáculo, achando que Deus é qualquer um. Você não é Deus, mas você é morada dele. Quando nós olhamos para isso, tabernáculo para habitação, nosso corpo é um tabernáculo para a habitação do nosso Deus. Cuidemos com honra, mesmo que seja ele temporário. Você quer ver como os discípulos criam nisso? Nessa questão de tabernáculo para a oração? Os 12, nós estamos falando de 12 judeus, irmãos. Eles tinham essa cultura dentro deles. Quando pensava, a glória de Deus vai manifestar, tem que manifestar como? Em um tabernáculo. Eles estavam aprendendo, eles estavam no processo. Olha o que diz para nós, Mateus capítulo 17. Esse texto aqui é muito interessante. Mateus capítulo 17. Mateus 17, 1 diz assim, ó: 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e os irmãos Tiago e João, e os levou em particular a um alto monte. Quer dizer, já tinha levado eles para um lugar sozinho, um lugar de busca. Por isso que os crentes hoje dizem assim: você vai para o monte orar? Não é obrigatório ir para o monte orar. Mas nessa época aqui, era o lugar que eles tinham recluso. E Jesus leva os seus íntimos, 3 discípulos íntimos, para o monte com ele. O lugar da oração. E ali Jesus foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. O que se tornou branco como a luz aqui? A veste de Jesus era um manto sacerdotal, era um talite gigante de sacerdotes. Tinha as sinetas, tinha os tistes, as leis penduradas. Lembra de Mateus capítulo 9? A mulher do fluxo de sangue? Se eu pelo menos tocar na orla do seu tabernáculo, na orla do seu manto, eu serei curada. E ela tocou e foi curada, sim ou não? Foi. Porque dele saiu poder. Então Jesus está ali vestido sacerdotalmente. E agora suas vestes ficam resplandecentes, brancas como a luz. E eis que lhe aparecem quem? Moisés e Elias, falando agora com ele. Então disse Pedro a Jesus, olha o que Pedro falou: Senhor, bom é estarmos aqui. Olha que privilégio, que alegria. Se queres, eu farei aqui 3 tabernáculos. Eu farei aqui 3 barracas. Eu farei aqui 3 tendas.
uma será a tua, a outra será do Moisés e a outra será do Elias. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis que vindo da nuvem uma voz que dizia, olha o que a voz dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. A voz do próprio Deus bradou do meio das nuvens dizendo: você não precisa mais de barraca, ele é o teu tabernáculo. A tua religião, Pedro diz, faça 3 barracas, faça 3 tabernáculos, mas o próprio Deus está dizendo: aquele que tabernaculou no meio de vós está aí, ele agora é a vossa habitação, e vocês são a habitação dele. Ouve o que ele vos fala a partir de agora. Jesus está presente. Ouvindo-a, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Aproximando-se deles, então, tocou-lhe Jesus, dizendo: erguei-vos e não temais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém mais viram, senão Jesus. E olha o que acontece agora. E descendo eles do monte, ordenou algo Jesus a eles. Jesus disse o seguinte: a ninguém conteis essa visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Jesus já tinha avisado o que ia acontecer. Mas os discípulos o interrogaram, quiseram fazer uma pergunta: por que dizem, pois os escribas, ó religião, ser necessário que Elias venha primeiro? Então Jesus responde: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. O que Jesus estava dizendo? Eu não tenho tempo de ler tudo. Jesus está dizendo: verdadeiramente Elias virá. E ali logo à frente vai dizer: e já veio. Representando quem? João Batista. Elias representando a velha aliança, João Batista representando a nova aliança. O que esses 2 profetas representam? Alguém que prepara o caminho. Dias de Elias são dias de preparação da igreja, preparando o caminho do retorno de Jesus. Jesus está dizendo: esta geração agora verá a restauração de todas as coisas, porque agora em Cristo todas as coisas estão sendo restauradas, redimidas. O que Cristo quer de mim e de você agora? Quando ele diz: farei 3 tendas, o lugar da intimidade, do secreto, Elias virá para restaurar esse lugar. Todas as coisas, assim como João Batista preparou o caminho, eu e você somos os Elias dessa geração, os preparadores de caminho. Nós temos que ajustar o que está desajustado, nós temos que restaurar, começando por quem, pastor? Pelo Brasil inteiro? Não, pela minha casa, pela sua casa. Nós somos os Elias responsáveis pelo nosso tabernáculo individual. Porque tem pessoa que quer ganhar o mundo inteiro, mas não está ganha ainda para Jesus. Quer ganhar milhares de famílias, mas não ganha a sua, nem com testemunho. Nós somos os preparadores de caminho. Nós somos os Elias, os João Batista dessa geração. Estamos preparando para o retorno do Messias, porque João Batista preparou o caminho de Jesus ser apresentado. Agora Jesus voltou ao céu e está preparando a morada eterna, o tabernáculo eterno. E agora ele está dizendo: ei, meus tabernáculos da terra, preparem o caminho, porque eu estou voltando para buscar a todos vocês, para tabernacular comigo na eternidade para sempre. É isso que Deus está nos alertando nesses dias de Elias. Assim somos nós hoje, irmãos. E isso só é possível pela intimidade, no tempo secreto. O que nós lemos lá em Tiago capítulo 5? Que falou para nós que Elias era um homem sujeito como nós aos sentimentos. Volta lá em 1 Reis 17. E vamos fechando aqui dentro da vida de Elias, do texto chave. Dentro do texto de Elias 17 vai mostrar para mim e para você o quanto eu e você nos parecemos com a pessoa de Elias. Olha o que diz o texto, verso 4: beberás da torrente, e eu ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem.
Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor, e retirou-se e habitou junto àquela torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne à noite, ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passado dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. O que o Elias aqui parece comigo e contigo? Quantos de vocês já falaram isso, ou já ouviram alguém dizer assim: parece que agora que eu oro, parece que agora que eu me converti, as coisas só pioraram? Quantos aqui já ouviram isso? Agora vamos ver quantos aqui já falaram isso? Tudo bem, irmão. Pede perdão para Deus aí. Olha aí. Jesus operou o milagre, né? Está aqui se cumprindo esse plano. Amém? O que nós vemos aqui? Quem que orou para não chover? Quem que orou para não chover? Aí, por causa que não chovia, ele não tinha água para beber. Você sabia que tem coisa que você ora, que é plano de Deus, mas que vai mexer com a tua vida também? Aquilo que é para quebrar uma maldição, coisa grande que você nem imagina, vai mexer com o teu dia a dia. Coisa simples, mas vai mexer. É por isso que Elias parece comigo contigo, porque tem coisa que a gente ora e mexe no mundo espiritual, porque a oração mexe no mundo espiritual, irmãos. O mundo espiritual é abalado quando você ora, e você acha que você vai orar e só vai acontecer coisa boa. Os planos e os propósitos de Deus são maiores do que você imagina. Quando Elias falou, não vai chover, parou de chover. E Deus falou para ele, eu vou te sustentar, vai lá. Só que aquele lugar onde ele estava, não era um lugar, um rio. Era um lugar de torrente, era um lugar de passagem de água. Era um lugar que das montanhas descia a água que chovia, descia a água do orvalho da madrugada. Mas a Bíblia diz que nem orvalho daria. Ele falou com a boca dele, nem orvalho vai dar. Então nem orvalho tinha. Passou-se os dias, a água secou. E aí? Será que ele ia falar, não, volta, opa, perdão, desculpa aí. Ô Deus, eu não quero ser prejudicado. Deixa Baal ser glorificado um pouco, manda uma chuvinha aí só para eu beber. Eu quero trazer à tua memória que nos dias de Elias, Deus vai mexer conosco em coisas que talvez você não está entendendo, mas Deus quer que você busque-o para compreender. Deus está mexendo com o Brasil, e para mexer com o Brasil tem que mexer comigo, tem que mexer com você. Para tirar a desonra, para tirar o roubo, para tirar a mentira, a prostituição, a pornografia, a pedofilia, vai ter que mexer com a nossa estrutura. E talvez você vai dizer, eu vou parar de orar, porque eu estava gostando, porque roubavam, mas faziam. A peste de Baal foi arrancada do Brasil, e não vai voltar. Se Deus cerrou os céus, irmãos, através da nossa oração, que os céus fiquem cerrados, porque tem tempo, hora para acabar. Elias é como eu e você. Ele orou e mexeu no mundo espiritual. Você quer orar e não quer que aconteça nada? Você ora e fala, Deus muda a minha história, e Deus arranca pessoas de perto de você. Aí você fala, e agora eu estou sozinho. Não. Deus te tirou do emprego, e agora eu vou morrer de fome. Não. Mas eu ganhava o dobro, mas estava pecando. Deus está mexendo no mundo espiritual, porque a oração de alguém que está tabernaculando em Deus é ouvido. Agora não está mais na terra, está ligado com o céu, porque quem está debaixo do tabernáculo não está ligado mais à terra, mas agora está ligado no céu. E Jesus nos derramou o sangue, colocou o talite eterno sobre nós. Então tudo que eu oro, Deus ouve, mas Ele também responde. Você consegue entender isso? Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro, mas isso que nós estamos passando é o mundo espiritual respondendo. Meu irmão, isso é que nem reforma em casa. Para ficar bonito tem que ficar feio. Para Deus ajeitar tem que quebrar algumas coisas, tem que arrancar algumas coisas, faz poeira, mas depois fica bom, mas dá trabalho.
O mundo espiritual é a mesma coisa. Você converteu, começou a orar, parece que piorou. Não, é reforma. Está quebrando, está fazendo o vaso velho se transformar em vaso novo. É caco mesmo, é poeira, bate o pé e joga na água e mistura e vai para a mão do oleiro e passa de novo, e vai para o fogo e volta e trinca e quebra de novo e vai, e assim vai, irmão, até se transformar em um vaso de honra, um Elias que adora um único Deus, um único Senhor. A sua casa só adora a Deus, seu casamento só adora a Deus, seu dinheiro só adora a Deus, a sua boca só adora a Deus, os seus pés vão para a casa de Deus, as suas mãos são para a glória de Deus, os seus olhos são para a glória de Deus, os seus ouvidos são para a glória de Deus, os seus lábios são para a glória de Deus. Estes são os dias de Elias, o dia de um único Deus. Aleluia. Esses são os dias de Elias, tabernaculando em Deus, enraizado no Espírito Santo. Oração gera transformação de vida, de ambiente, de lugares, de família, de cidade, de nação. Elias era um cara que movia o mundo espiritual. Ele orava e Deus respondia. Nós vemos no verso 14, a viúva de Serepta, ele está lá, ele ora, ele clama a Deus, Deus faz o milagre lá. Nós vemos no verso 17, 20 ao 22, a ressurreição do filho dessa viúva. Ele ora e Deus ressuscita o menino, tudo através da oração. A gente poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Elias era um homem que orava, ele orava, Deus ouvia. 1 Reis 18, verso 15, ele fala a um capitão chamado Obadias. Ele está dizendo assim: eu estou face a face com Deus, Obadias. Ele está dizendo: eu oro e Deus me ouve. Fala para o rei que ele está lascado, a família dele vai morrer terrivelmente, ele, a mulher, vai todo mundo morrer. Sabe por que eu falo isso? Porque eu estou face a face com Deus. Ele estava orando. Verso 36 e 37 do capítulo 18. No Monte Carmelo, 850 profetas são mortos, 450 de Baal e 400 de Azera. Por quê? Porque ele ora. Nós vimos aqui ontem. Quando ele ora: eu sei, Senhor, que tu estás aqui, e o Senhor me ouve. Manda fogo do céu, e o fogo vem. Aí ele fala para quem está com ele: agora vai atrás e mata todos, porque Deus ouviu a oração desse homem. Verso 42, ele coloca o rosto entre os joelhos e faz a oração: Senhor, agora pode fazer chover. E ele pede para o seu menino: vai lá, olha lá, vê se vê alguma coisa. Voltou, falou: não vi nada. Volta de novo, voltou 7 vezes, deu 7 idas, 7 vindas. Na última voltou: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho de uma mão de um homem. Ele falou: então este é o sinal que a chuva vai descer. Corre, porque Deus vai mandar a chuva. E a prosperidade voltou, porque a glória é de Deus, a honra é de Deus, o louvor é de Deus, não é de Baal. O Deus de Israel, que matou os falsos profetas, que quebrou os falsos altares, recebeu o nosso altar de pedra, mandou fogo e agora vai mandar chuva sobre nós. Irmão, fica tranquilo, é só um tempinho. Está mexendo com as tuas estruturas, é só um tempinho. Deus está mexendo conosco. Deus está respondendo o que você ora. Deus limpa a nossa nação. Começou pela tua casa. Deus limpa o Brasil. É fácil falar limpa o Brasil, pensando lá em Roraima, pensando lá no Iapoque, lá no Chuí. Não, Deus muda o Brasil. Começa pela tua casa. A gente para de roubar a Deus. Começa pela nossa casa. Malaquias diz: a maldição cai sobre toda a nação, porque você, ó crente, peca, roubando a Deus. Aí a gente fala dos políticos, mas rouba Deus dentro da igreja. Fala dos políticos, mas o marido mente o salário para a esposa para o marido mente o que gasta. Isso é fraude, isso é roubo. Começa dentro de casa. Deus está limpando o Brasil pelos tabernáculos pequenos, as casas, os lares, o lugar onde Deus habita e Ele quer habitar. Aleluia. Mas como eu disse, a oração e a intimidade gera o milagre. Quando eu fico com medo, eu esqueço do verdadeiro amor, pois o verdadeiro amor lança fora todo medo. É o que diz para nós 1 João capítulo 4, verso 18. E o que aconteceu com Elias? É o que tem acontecido nos nossos dias, porque nós estamos vivendo os dias de Elias. O que aconteceu com Elias? 1 Reis 19,
do verso 2 ao verso 4. Sabe o que acontece? O sinal acontece no Monte Carmelo, o fogo desce, Deus recebe, toma o altar inteiro para ele. Ele vai e ora, vê a pequena nuvem, Deus derrama daquela nuvem chuva sobre toda a nação. O marido Acabe, o rei, sai correndo e chega para a esposa tremendo. E diz: olha, aconteceu o seguinte, o Elias orou lá, Deus mandou fogo, matou todo mundo. Aí a Geza disse o seguinte: se os deuses ao qual eu sirvo, presta atenção, não fizerem com ele amanhã do mesmo jeito que ele fez com os meus profetas, eu não me chamo Jezabel. Essa palavra chegou lá no ouvido do profeta, que tinha feito coisas extraordinárias, mas ele estava cansado. Ele estava cansado. E o cansaço é muito perigoso para os profetas dessa geração. Ele estava cansado, a Bíblia diz que ele teve medo. E porque teve medo, ele fugiu. E quando ele foge, o texto diz para nós o seguinte: nós chegamos no 19, ele diz o seguinte: tendo medo, Elias levantou-se para salvar a sua vida. Olha, ele esqueceu que é Deus que salva. Ele estava cansado, ele começou a achar que ele se salvava. É o que muito crente hoje pensa dentro da igreja, que ele se salva. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu moço, quis ficar sozinho agora. Ele mesmo, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, suicídio. E disse: basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois eu não sou melhor do que meus pais. Lembra que eu falei? Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que um anjo então lhe tocou e disse: levanta e come. Olhou ele e viu, junto à cabeceira tinha pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Então ele comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor e tocou-lhe e disse: levanta e come, porque o caminho que você terá a partir de agora é sobremodo longo. Então ele se levantou, comeu, bebeu, e com as forças daquela comida, caminhou 40 dias, 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. Sabe o que esse homem estava? Cansado, estressado, machucado, com fome, com sede e com sono. Você quer ver você ficar chato? É ser com fome. E quando você não dorme então? 3 vezes chato. E com fome, com sede e com sono. Aí você fica 9 vezes chato. Então Elias estava chato. Nos dias de Elias tem muito crente chato. Porque está vendo a guerra. Eu não acredito mais. Não vale a pena ir para a igreja. Eu já fui, já orei, já sou crente há 10 anos, nada muda. Eu quero morrer, me leva para o céu, Deus. Deus vai falar: eu não quero te levar para o céu. Eu quero que você tabernacule agora nessa terra e ganhe mais tabernáculos para mim. Mas nem você está salvo. Deus não matou Elias aqui porque nesse momento ele estava perdendo a salvação dele. Ele estava perdendo a alegria de servir a Deus. Ele estava achando que ele se salvava. Deus falou: sabe o que você está? Você está com sono, vai dormir, cara. Você está com sono, vai. Você está com fome, come, bebe água, dorme de novo. E agora acorda e bebe, come de novo, porque você vai caminhar muitos dias. E sabe para onde você vai? Você vai lá para Horebe. Sabe o que é Horebe? É o mesmo monte que Moisés viu a sarça ardente, lugar do sobrenatural. Ele está dizendo: você vai caminhar 40 dias, e essa comida que você vai comer é tão sobrenatural, que ela vai te alimentar por 40 dias, e foi o que aconteceu. Ele caminhou 40 dias e não teve fome, não teve sede, caminhando, e chegou até Horebe. Sabe o que significa Horebe? Horebe significa seco, desolado. Rapaz, esse é o lugar para Deus levar alguém que está cansado. Deserto, seco e desolado. Mas sabe qual que é o nome? Monte de Deus. Então onde Deus está, irmão, pode parecer que está seco e desolado, mas se Deus está lá, é o melhor lugar para se estar. Eu não sei como está teu casamento, tua casa, teu ministério e tua família. Parece um deserto seco e desolado, mas se Deus tabernacular aí, pode ter certeza, Ele vai mudar a história desse ambiente.
Ele foi no lugar onde Moisés teve uma experiência com Deus, e Deus o levou para este lugar, e depois apresentou Moisés e Elias para Jesus, lá no monte. Ele teve a oportunidade ali de ter uma experiência, mas sabe o que é que acontece? Elias vai até Horebe, e sabe o que ele faz? Entrou em uma caverna onde passou a noite, e eis que lhe veio a palavra do Senhor, e ele disse: que fazes aqui, Elias? O que você faz aqui, Elias? Quem te mandou entrar na caverna? Elias quis argumentar com Deus, como eu e você fazemos. Ele respondeu: eu tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Autocomiseração, depois de ter feito tanta coisa para Deus. Deus, eu já tive célula grande, eu já cuidei de 100, 200, 300, 400, 5 igrejas, 10 igrejas. O Senhor sabe o que eu fiz um ano passado, 10 anos atrás, 50 anos atrás. E Jesus está falando: está aí hoje, agora. O que você está fazendo agora? Não, mas o Senhor, o que você está fazendo agora? Não, mas o que você está fazendo agora? Não, mas o Senhor lembra que em 2014, o que você está fazendo agora? Mas Senhor, morreu um monte de gente, foram presos, quem queria abrir a igreja, mas quem queria fazer célula, o que você está fazendo agora? Agora. Elias argumenta com Deus, e Deus lhe disse: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai da caverna. Caverna não é tabernáculo. Sai da caverna. Você não está tabernaculando em mim, você está se escondendo de mim. Sai da caverna. Tem muita gente que acha que está tabernaculando em Deus e está se escondendo de Deus. Não vem para a igreja, não vai para a célula, não ora mais, não busca mais, porque se eu não mexer, ninguém mexe comigo. Não, você está na caverna. O Senhor diz: sai para o monte, ei, vem na minha presença. E sabe o que é que acontece? Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio o fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo um cício tranquilo e suave. Ouvindo, Elias envolveu então o rosto no seu talite. Presta atenção. Ele está fazendo a coisa certa no momento errado. Ele estava na caverna, saiu para fora e viu todos os movimentos de Deus, e Deus não estava ali. Não é que Deus não estava ali, ele não estava vendo Deus ali. Porque o início do texto diz: o Senhor estava perante ele. Os sinais aconteciam, um homem dos sinais via os sinais e não via mais Deus nos sinais. E o texto diz para nós que depois que tudo aconteceu, ele ouvindo, Elias envolveu o rosto no manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. E olha o que Deus diz: eis que lhe veio uma voz e ele disse: o que você faz aí, Elias? Aonde que ele estava voltando, pastor William? Ele pegou o talite. Eu acho que é Deus. Só que vou para onde? Para a caverna de novo. E Deus diz para ele: o que você está fazendo aí? Não, mas é que, olha, veja bem, o Senhor não entendeu. Eu tenho sido extremamente zeloso, verso 14, pelo Senhor, o Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram teus altares, mataram teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram me tirar a vida. Então lhe disse o Senhor: vai e volta o teu caminho para o deserto de Damasco, e chegada lá, unge 3 pessoas, Hazael, rei da Síria, Jeú, filho de Nice, ungirás o rei sobre Israel, e também Eliseu, filho de Zafate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E quem escapar à espada de Hazael, Jeú o matará. Quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Deus deixou para a última hora dizer assim: a tua autocomiseração comigo não funciona. Você já me contou 2 vezes, quando eu te perguntei o que você está fazendo aí, você veio com teus argumentos, e o argumento teu não cola, porque você acha que está sozinho. Mas eu guardei 7.000 homens que não se dobraram a Baal igual a você. Eu quero dizer uma coisa: se você não se dispor para Deus, Deus vai usar outro, mas Ele quer usar você. E não arranja desculpa para Deus. Deus cruzava o braço e dizia: o que você está fazendo aí?
Sabe o que aconteceu aqui? Deus falou: você está cansado, e para você não perder a tua salvação, eu vou tirar do que você tem e vou derramar sobre o outro agora. Unja 3 pessoas para mim. E quando ele faz isso, fechando aqui, quando ele faz isso, Deus fala a Elias algo para ele fazer, e ele vai cumprir. Ele vai ungir esses 3 homens, e ele começa a cumprir algo. Verso 19: partiu, pois, Elias dali, e achou então Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e o lançou sobre o talite, sobre ele, lançou sobre ele o manto, passou sobre ele o talite. O que ele estava dizendo? Eu estou agora passando a unção para você. Deus está dizendo: passe a unção. A unção fala de responsabilidade. Sabe quantos milagres Elias fez? Grandes na Bíblia que se fala? 7. Sabe quantos Eliseu fez? 14. A porção que ele derramou foi dobrada, porque Eliseu estava com gás, Elias não estava mais. E Deus sabia quem podia usar. Então Deus falou assim: Elias, você está cansado. E Deus falou comigo nessa madrugada: filho, sabe por que eu tirei tantos pastores da terra? Porque eles estavam cansados, e para que eles não perdessem a salvação, eu os levei, os trouxe para mim. Muitos dos evangelistas famosos da terra, líderes de grandes igrejas, eu trouxe todos eles para mim, porque eles estavam salvos. Sabe por quê? Porque o manto precisa cair sobre vocês, que tem que trabalhar agora o dobro. É tempo de preparar o caminho, e preparar o caminho dá trabalho. Eu preciso de alguém que esteja forte, consciente, força física, emocional e espiritual. Por isso, coma bem, durma bem, beba água, se cuide, zele-se, porque eu quero usar você para a glória do meu nome nessa terra. Elias teve essa oportunidade, e nós estamos vivendo os dias de Elias. Se você não discernir os dias de Elias, você morre cansado. Os dias de Elias é dia de discernimento. O dia de Eli é dias de oração. O dia de Eli é dia de compartilhar a unção. Mas a unção não é de graça, a unção vem com responsabilidade. Deus está nos chamando a responsabilidade. Responsabilidade com intimidade. Deus está passando o talite dele sobre nossas vidas hoje. O manto da responsabilidade, o manto do talite, o tabernáculo, o secreto, que para nós hoje em Cristo, somos os tabernáculos vivos de Deus, local da sua habitação. Precisamos, sabe o que fazer hoje? Apenas fechar os nossos olhos e levantar as mãos, e o tabernáculo está ligado. Se coloque de pé. Eu falei quarta-feira pregando aqui: a facilidade apodrece a alma. Muitas pessoas têm apodrecido pela facilidade de buscar a Deus. O segredo nos dias de Elias hoje não é mais se cobrir com um pano, mas entrar em secreto, é fechar os olhos, é erguer as mãos, é dizer: Deus, agora só sou eu e o Senhor. Pode ser na tua casa, pode ser no teu quarto, pode ser na cozinha, pode ser no banheiro, pode ser tomando banho. Irmão, com Deus não tem esse negócio. O que Deus quer é que você esteja com Ele e Ele esteja em você. É tempo de tabernacular em Deus na liberdade que Cristo nos deu, não na libertinagem. Não é tempo de chamar Deus de você. Não é tempo de chamar Deus de cara. Não. Ele continua sendo Senhor. Ele continua sendo Pai. Ele continua sendo Rei. Ele continua sendo Yahvé, o único Deus. É tempo dessa intimidade. Porque Deus quer levantar uma geração forte e fiel. Deus estava dando a oportunidade para Elias, mas Elias continuava com o mesmo papo. Deus falou: Elias, passa o manto, passa o talite, passa a unção do tabernáculo. Eu vou usar outro no teu lugar, eu vou te trazer para mim. Você é muito especial para mim, mas você está cansado. Irmãos, Deus quer tirar todo o cansaço meu e seu hoje. Deus quer tirar de nós tudo aquilo que tem fadigado, toda mentira, toda palavra contrária, tudo aquilo que tem nos deixado doente.
Deus está nos dando um toque de sabedoria, está nos dando a oportunidade, está nos chamando, dizendo: ei, vem para Horebe. Parece que é seco, parece que é ruim, mas é o melhor lugar, é o lugar da minha presença, é o lugar da minha habitação, é o monte da presença, é onde o fogo queima, mas não se apaga de jeito nenhum, a sarça não se consome, é o lugar que o fogo é ininterrupto. Deus não quer mandar fogo hoje e amanhã não. Deus quer um fogo que não se apague. Ele estava querendo dizer para Elias: ei, existe esse ambiente. Você talvez não esteja discernindo os tempos de Elias. Tempos de Elias é tempo de batalha, é tempo de guerra, é tempo de ter sim os sentimentos que Elias teve, mas a oportunidade que Elias teve. Nós somos os Elias dessa geração, e Deus está nos dando uma oportunidade de fazer algo novo, de novo para Deus, porque nós somos essa geração que Deus levantou para esse tempo. Você não nasceu para outro tempo, você nasceu para esse tempo, você nasceu para esses dias. Deus quer te tirar da opressão, da depressão, Deus quer te arrancar da caverna, Deus quer te alimentar, saciar a tua sede. Ele é o teu descanso, Ele é a nossa herança, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é tudo para nós. Mateus capítulo 6, verso 6, diz para nós o segredo de tabernacular nele agora. Ele diz: tu porém quando orares, entra no teu quarto em secreto, fecha a porta. Sabe qual é o significado disso? Não, é igual talite, irmão. Não quer dizer que o quarto tem que selar o teu quarto, tem que fechar a porta. Ele mais uma vez está dizendo: é um lugar aonde está só eu e você. Por isso, irmão, não existe oração com YouTube, não existe oração com WhatsApp, não existe oração com videogame, não existe oração com televisão ligada, não existe, irmão, é o lugar do secreto, é o tabernáculo, é o lugar do descanso, é o lugar das delícias, é o lugar da bênção. Sabe por quê? Tem muita gente descansando na caverna, tem gente que faz 1 ano e meio que não vem para a igreja, e diz que quando estava cansado a culpa era da igreja, e está mais cansado do que nunca. Tem pessoa que não vem para a igreja e vai para a praia, não está nada errado, mas está indo para descansar e volta mais cansado. Sabe por quê? Porque as cavernas desse tempo são as praias, são os sítios, são as séries, são as internet. Eu quero descanso, eu quero descanso. Deus está dizendo para mim e para você: ei, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Ah, eu discerni, é tabernáculo. E o que você está fazendo com o tabernáculo? Voltando para a caverna. Você vai receber tudo que você recebeu sexta, sábado, domingo, e vai receber hoje à noite ainda. E você vai voltar para onde? O que você vai fazer com esse manto? O que você vai fazer com esse tabernáculo que está recebendo? Este manto para os dias de Elias é uma restauração de força, uma restauração de unção, uma restauração de fé. Dias de Elias são dias de batalha, de derrubar falsos profetas, de destruir as obras do maligno, e não sair correndo por qualquer ameaça das falsas profetisas. Não é tempo de correr de Jezabel, é tempo de pisar na cabeça dela. É tempo de pisar na cabeça dos demônios e dizer: na minha casa você não entra mais, no meu trabalho você não entra mais, no meu ministério você não entra mais. Eu não vou mais me enclausurar. Eu tenho um tabernáculo eterno, eu sou morada de Deus. Ele habita em mim e eu habito nele. Eu morarei com ele eternamente. Esse é o nosso Deus, irmãos. É tempo de entrar no secreto. É tempo de fechar a porta para tudo que não presta, mas abrir as portas do coração para Deus e dizer: entra, Senhor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele, e ele comigo. Ele está à porta, ele está batendo, ele quer tabernacular em você. Venha tabernacular nele também. Tabernáculo fala de lugar de proteção, lugar de bênção, lugar de comunhão, lugar das delícias de Deus. João 1,14 diz: o verbo se fez carne e tabernaculou entre nós. João sabia o que estava dizendo, apóstolo. João estava pregando para os judeus. Ele sabia que os judeus sabiam o que era tabernáculo.
Ele falou: sabe quem é Jesus? Jesus é aquele que tabernaculou entre nós. A nova aliança nos evangelhos em Cristo é o que o céu e a terra se encontram, está ligado em Cristo Jesus agora. Se Gênesis, o lugar da delícia era o jardim, se em Êxodo Levítico era um tabernáculo feito de mãos humanas, se em Reis eram os templos feitos por mão humana, hoje o tabernáculo é em Cristo Jesus. Jesus é o nosso tabernáculo, é a nossa habitação eterna, é nele, somente nele que a terra e os céus estão ligados, somente em Cristo. Quando eu oro na terra, o Pai ouve no céu. É em Cristo, é nesse tabernáculo, é neste manto, é neste talite, é através deste sangue que eu estou ligado com o céu. Eu abro a boca e digo misericórdia, e Deus derrama misericórdia. Eu abro a boca e te peço graça, e Deus derrama graça, porque o sangue, o tabernáculo eterno me cobriu. Eu estou ligado, céus e terra se encontram, está ligado agora. Tudo que eu oro na terra está ligado no céu, tudo que eu desligo na terra está desligado no céu. A autoridade do crente está ligada ao sangue de Jesus, através de intimidade, através de busca, através de comunhão. É tempo de voltar à oração, geração de Elias. É tempo de voltar a ser o tabernáculo de Deus. É tempo de tabernacular no Senhor. É tempo de fazer dele a sua morada. É tempo de fazer dele a sua morada. É tempo de fazer dele a sua morada. Levante suas mãos ao céu. Comece a clamar o Espírito Santo. Comece a dizer para Deus: Deus, arranca de mim toda dúvida, todo medo, todo cansaço, tudo aquilo que tem me deixado escravizado nas cavernas desta vida, tentando descansar na força do braço, tentando descansar com o dinheiro que recebe, tentando descansar com as coisas naturais. Ei, o teu descanso está no Senhor. O teu descanso é o Senhor. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso descanso. Ele é o nosso tabernáculo eterno. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Rei. Ele é o nosso Senhor. Vai preparando o teu coração aí. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de participar do sangue desta nova aliança. Hoje é dia de comer deste pão. O pão que sacia essa fome. Ele sacia a fome da eternidade. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele é o nosso tabernáculo. Entre nele. Entre nele. Ele tem perdão. Ele tem cura. Ele tem restauração. Ele tem o que você precisa. Ele vai mexer com a sua vida. Ele quer trazer o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais. Através da minha atitude e da tua atitude, Deus vai mudar a história desse povo. Deus vai mudar a história dessa nação. Deus vai mudar a história da nossa igreja. Deus está curando as famílias. Deus está regenerando as famílias. Deus abriu os tabernáculos eternos para que nós possamos fazer morada nele. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós, Senhor. Vem sobre nós e coloca o teu manto sobre nós. Coloca o seu manto, o seu talite. Coloca sobre nós o teu tabernáculo. O sangue da nova aliança. O sangue da nova aliança. Coloca sobre nós. Coloca sobre nós. Coloca sobre nós. É tempo de tabernacular em Deus. É tempo de tabernacular em Deus. Geração de Elias não é uma geração de tempos fáceis. Não é uma geração melindrosa. Não é uma geração que chora pelas coisas naturais, mas se quebranta no sobrenatural. Que ora, que busca, que tem intimidade, que lança fora todo medo. Lança fora todo medo. O medo tirou Elias do foco. O medo tirou Elias da rota. Lança fora todo medo. Jesus com seu amor, o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Ele é o próprio amor. Jesus é o próprio amor. Ele está lançando fora hoje todo medo desta geração, todo medo da geração de Elias, a geração de homens e mulheres corajosos, intrépidos, cheios do Espírito Santo, que vão fazer sinais, prodígios, maravilhas, milagres e serão cheios do Espírito Santo.
Vem sobre nós, Senhor. 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 Shakamanarabasuriandarabacaia. Oh, Shakamanarabasuriandarabacaia. Os pastores aí na frente, preparando a ceia do Senhor. Os pastores, preparem a ceia. Ele está aqui. Ele está aqui. O Senhor, Ele está aqui. Ele está aqui, Ele está aqui. É tempo de arrependimento, é tempo de busca. Não é na força do teu braço, é no juízo de Deus. Aquele que era, que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Aleluia. Ele é o meu Senhor. Aquele que era e que é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Aleluia. Yahvé, Yahvé. Yahvé, Ele é Yahvé, o único Deus. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o único Deus. Ele tabernaculou entre nós. Ele te dá vida, Ele nos dá vida. O seu sangue nos dá vida. Shekamanarabacaia. Ele é o Todo-Poderoso, aquele que era e que é, aquele que era e é e que há de vir. Ele é o meu Senhor. Halarabassori andarabacaia. Ele é o meu Senhor. Ele é o teu Senhor. Preste bastante atenção. A ceia vai ser passada entre nós. A Bíblia fala para nós nos avaliarmos a nós mesmos. Elias era um homem como nós, sujeito aos mesmos sentimentos. A diferença de Elias é que ele orava. O dia que ele parou de orar, ele começou a acreditar que era ele que fazia. Eu não sei se você tem orado ou se você tem deixado de orar. Uma coisa é certa: se você orar, Deus vai voltar a te ouvir. Se você se arrepender, Deus vai te perdoar. Existe um manto sendo compartilhado conosco hoje. Sabe qual é esse manto? O manto de Elias. A Bíblia diz para nós no livro de 2 Reis, capítulo 2, verso 11: indo eles andando, Elias e Eliseu, falando, então eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. E quando vendo Eliseu então clamou: meu pai, olha a unção da paternidade agora. Elias agora começa a ter a unção da paternidade que Deus prometeu para nós. Eliseu chama ele de pai. Meu pai, meu pai. E ele diz o seguinte: carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu. E tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Verso 13, olha que sobrenatural. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou então o talite de Elias, que lhe deixara cair sobre ele, e feriu as águas e disse: onde está o Senhor, o Deus de Elias? Quando ele feriu as águas, então se dividiram de um lado para o outro, e Eliseu passou. O manto de Elias caiu sobre Eliseu, e Eliseu tomou posse da autoridade. Jesus hoje está derramando um manto sobre mim e sobre você.
o manto de autoridade e a ceia hoje, representando o seu sangue e o seu corpo, vai ser passado no nosso meio. Você que está casado, você que é batizado, mas que por algum motivo não ceiou nesses últimos tempos, não ceiou nesses últimos 1 ano e meio, passou guerras, perdeu ceia, faltou culto, porque sentia que estava desonrando a Deus. É a tua oportunidade de entrar debaixo desse talite, de entrar debaixo deste tabernáculo, de entrar debaixo deste sangue e receber como Eliseu recebeu o manto de Elias. Hoje é o sangue de Jesus que representa o manto de Elias que vem sobre nós, porque só vai ter cura nas famílias se houver arrependimento, só vai ter libertação nas famílias se houver arrependimento. A ceia vem para fazer isso, trazer à igreja o desejo do arrependimento, do homem se avaliar a si próprio, do homem pedir perdão, fechar os olhos agora e entrar debaixo do talite, fechar a porta para o mundo e abrir a porta para o coração, para Deus, e dizer: Senhor, só sou eu e o Senhor agora. Não importa quem está à minha esquerda, à minha direita, à frente ou atrás, eu e o Senhor estamos aqui. Nós não estamos brincando de pregar o Evangelho. Você tem a oportunidade de se arrepender e receber a porção dobrada. Eliseu recebeu a porção dobrada. Você tem a oportunidade de receber a porção dobrada. A ceia vai ser oferecida. E se você entender da parte de Deus que você está diante do Senhor em arrependimento, você vai poder participar da ceia, beber do sangue, comer do corpo e ser saciado. Receber o descanso que o mundo não pode te dar, o descanso que o dinheiro não pode te dar, o descanso que o sexo não pode te dar, o descanso que as mídias sociais não podem te dar. Só Deus pode te dar, só o Senhor pode te dar. Feche seus olhos por mais alguns segundos. Busque a presença do Espírito Santo. Não saia daqui como você chegou. Não deixe que nada saqueie a tua paz, a tua alegria. Jesus está te dando a oportunidade. Jesus está te dando a chance. É a chance de Deus, a oportunidade de Deus, a oportunidade do Senhor. Que os pastores possam começar a passar no meio da igreja. Ofereça a ceia e você possa pegar do pão e pegar do cálice. E espere para que possamos ceiar todos juntos. Para que possamos ceiar todos juntos. Pegue do pão, pegue do cálice. Haramanaya Shemanarabakaya. Sharabassore Cantarabakaya. Tem perdão, tem cura, tem libertação para nós, mas também tem princípio. Nós precisamos estar debaixo do princípio para receber a honra do princípio, as bênçãos do princípio. O nosso Deus é um Deus de princípios, e os princípios de Deus são imutáveis. Deus não mudou o princípio para Elias, Deus não mudou o princípio para Eliseu, Deus não muda o princípio para mim e para você. O princípio permanece o mesmo. É tempo de se santificar, é tempo de se arrepender, é tempo de se humilhar, é tempo de entregar o cansaço nas mãos de Deus. Deus está levantando uma geração de novos profetas. Deus está levando os seus amados para com Ele. Não é para a igreja ter medo, é para a igreja agora ter mais ousadia. Deus levou os evangelistas que pregavam para milhares e milhares por anos, e tem levantado a mim e a você para fechar as brechas agora. Se não é casado, casar. Se não tem se arrependido, se arrepender. Buscar o seu sacerdote, buscar conserto, buscar urgente, porque Jesus está voltando. Nós somos a geração de Elias, a geração que prepara o caminho do Senhor. Nós somos os Elias desta geração, os João Batistas desta geração. Nós estamos debaixo do sangue do Cordeiro. São os últimos segundos da igreja na terra. Não dá para perder mais tempo, meu irmão. Não dá para perder mais tempo, minha irmã. Se conserte, busque o conserto, busque essa aliança feita pelo sangue de Jesus.
Xarabassuri andarabacaia. Todos receberam? Posso? Você segura o pão e levante o pão. 1 Coríntios capítulo 11 diz para nós o seguinte, verso 23: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Você está com um pedaço de pão aí na mão, que também foi partido, assim como Jesus partiu e ele também foi partido. A Bíblia diz que ele se entregou como um pão na noite em que foi traído. Sabe por quê? Ele está dizendo: em mim há perdão para você, eu te perdoo, tem perdão para a sua vida. O meu corpo foi despedaçado por você. Você não precisa mais se despedaçar, se cortar, se morder. Deus está dizendo: eu já fui moído pelas suas transgressões. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, e eu me entrego por amor a você. Você que está com esse pão na mão, coma dele. Coma do pão, coma do Senhor Jesus, coma da presença do Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir, Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Senhor. Levante o cálice. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, você vai anunciar a morte do Senhor, até que Ele venha. Ele tabernaculou entre nós, Ele se entregou, Ele se entregou por nós, e Ele derramou o sangue da nova aliança sobre nós. O sangue que nos cobre, o sangue que nos faz tabernacular, o sangue que nos dá cura, o sangue que nos purifica, o sangue que nos protege, o sangue que nos livra, o sangue que nos dá graça, o sangue na nova aliança. Foi isso que Ele fez por nós. E nós estamos aqui com essa representação, este pequeno cálice. E ao beber, eu profetizo que a sua vida a partir de hoje está sendo purificada, limpa, sarada, curada. Você está sendo lavado e remido pelo sangue de Jesus. Vai tabernacular no Senhor agora. Beba, 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 beba do suco da uva, beba do suco da vide, do sangue do cordeiro. Arabassuri andarabacai. E